muito boa noite. Mais um Empreenda Mulher ao ar, hein, gente? Isso é tão gostoso toda quarta-feira, não só no canal do Mova-se Empreendedor lá no YouTube, mas também na Rádio Universitária 102.1 em mais de 40 cidades. Que satisfação, gente, trazendo assuntos quentíssimos, histórias inspiradoras e mulheres que trazem história de muita superação no empreendedorismo feminino, não só em São Carlos, como já dito, mas em mais de 40 cidades. E hoje não poderia ser diferente, estamos com convidadas maravilhosas, com uma história assim, ó, gente, de muita inspiração. E eu hoje, como Thalita Mendonça, ao lado da minha parceira, Andresa de Oliveira. Boa noite, Andresa. Boa noite. É isso aí, nós estamos aqui para trazer atualidades sobre o empreendedorismo feminino, gente. E hoje aqui também nós gostaríamos de falar sobre o site do Mova-se Empreendedor, né? Que além do YouTube, nós temos o nosso site em que notícias quentíssimas do empreendedorismo todos os dias, de forma muito atualizada, você pode acessar e entender e se atualizar sobre o empreendedorismo também, tá, gente? E a nossa mesa também, o nosso amado patrocinador, gente, que sempre traz coisas deliciosas. Hoje não poderia ser diferente, né, Andresa? Quem que tá aqui hoje? Sim, Oliva Gastronomia, a gente recebe na nossa mesa aqui às quarta-feiras, sempre traz uma delícia para nós. E hoje eles trouxeram aqui, é um chocolate quente, é um blend de chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Então, assim, feito lá na casa, e eu vou servir vocês aqui, viu, Thalita? Ah, que delícia, porque, gente. Porque, olha, cremoso. Você pode colocar também uma canela por cima, se você quiser. E eles têm um capricho de mandar até a canela, gente. Olha Exatamente. só. Exatamente. Isso aqui é capricho. Olha isso aqui, gente. Olha isso. É isso mesmo. E eu vou falar para vocês que o Oliva serve mais de 50 tipos de bebida lá na casa, incluindo os cafés, chás, frappé, milkshake. E além disso, eles servem ali também o almoço, feito tudo de forma artesanal na casa, né, pelo chefe da casa. Então, massas, né, o almoço ali, tudo é feito na casa mesmo, artesanalmente. Gente, vai conhecer, entra nas redes sociais deles, vê o cardápio, que todo dia eles postam cardápio, e agora também de quarta, quinta, sexta e no sábado, eles estão fazendo um prato do dia, um risoto, uma galinhada, sempre um prato especial do dia, além do cardápio que já tem ali semanalmente, tá? Então, entra nas redes sociais e vê lá as delícias que o Oliva Gastronomia traz pra gente. É isso aí. E hoje, Thalita, a gente recebe na nossa mesa com muita honra, muito orgulho de estar aqui com a Roberta, da Academia Fit Mulher, né, Roberta? Boa noite. Olá, como estão? Estamos bem, que honradas, honra, né? Que honra. A honra toda minha. Agradeço imensamente o convite. E realmente, né, a gente precisa divulgar, tá colocando aí em evidência o movimento das mulheres, né, principalmente nos últimos tempos, das últimas décadas, já que eu venho aí, acredito eu, com um movimento de pioneirismo nessa onda, verdade. Nessa vibe, como diz agora. E uma honra estar sempre participando aqui com vocês. Gente, a honra é nossa. E a academia, gente, ela é tradicional aqui na cidade, já muito conhecida, acredito que todos vocês já ouviram falar, já viu um outdoor, né, da academia da Roberta, porque ela é assim, trabalha com as mulheres e, como ela falou, é pioneira nisso. Então, assim, ela acho que realmente sabe muito, né, do que ela tá falando e vai trazer toda a história dela aqui pra gente. E, Roberta, conta pra gente quem é a Roberta antes da academia, o que você fazia, como que você teve essa ideia de ter uma academia só para as mulheres, né? Então, conta aí pra gente entender, porque, né, a gente quer saber de onde tudo. Veio tudo isso, exatamente. Né? Bom, uma criança, né, vamos começar de lá, uma criança sempre muito ativa, hiperativa, sempre gostei de esporte. Eu fui incentivada, comecei pelo balé, né? Desde os meus 10 anos por aí, já participando, né, de festivais, jazz, né? Que era o que eu gostava de fazer. E isso começou a me motivar ao trabalho corporal, né? A expressão do corpo, o bem que aquilo me fazia, eu me sentia bem, né?
logo ali na fase de adolescência, eu chegava em casa mais tranquila, né? Porque eu sempre fui meio agitada, aquilo me dava uma acalmada. Já gastava energia. Já gastava energia, né? Aí também era uma criança que adorava ir pro clube, jogar vôlei, e fazia natação, Que e delícia. fazia piano, né? Aí o tempo foi passando. Estamos falando da década de 80, né? Vamos situar bem aí a cronologia, porque já faz um tempinho, né? E eu fui crescendo com essa motivação física, onde eu percebia que era diferente quando eu não fazia nada e quando eu fazia o exercício, né? Seria um vôlei, uma natação, seria o balé que eu adorava, e não existia academia. Sim, Tá? Na época, eu tô falando de 82, 83. E nessa época, a minha mãe, ela era professora de ginástica, né? Ela tinha uma academia que chamava Corpore, que era só aula de ginástica. Mas naquela época não existia nem tênis, não tinha absolutamente nada de tecnologia, tal, e eu achava incrível aquilo, né? E era uma sala de ginástica, obviamente, que na época não existia, né? Os aparelhos. Né? Então, não, até tinha, né? Porque a alguma musculação, ela é praticamente, ela começou lá no início do século passado, Sim, né? A gente então, pode falar. Já tinha os aparelhos de musculação, Não, digamos assim. ela só tinha sala de ginástica. A musculação era uma modalidade mais masculina, né? Ela era mais masculina, poucas mulheres, né? Assim, que eu me lembre, obviamente. Então ela trabalhava, acho que com elástico. Ela trabalhava, assim? Não tinha acessório, era o corpo. O próprio corpo. Era não tipo tinha. alongamento, se a gente não, fala era hoje. ginástica, era polichinelo puro, né? Aí, tinha o alto que impacto. Vinha um pouco ali da época da Jane Fonda, que é a percussora, né, no mundo do fitness, né? Tanto é que hoje ela tá maravilhosa, né? Acho que chegando nos 90 anos. Então a gente já seguia esse padrão. E eu achava minha mãe, assim, um deslumbre, né? Uma estrela. E era aquela fase que a ginástica ela era colocada com roupa de balé, porque não existia, né? Tinha polaina, sapatilha. Então um conceito completamente diferente, né, do que existe hoje. E eu fui criada nessa onda, né? Nesse ambiente. E que foi me motivando. Aí, com o tempo passando, eu precisava decidir o que fazer, né? Profissionalmente falando, eu precisava entrar na faculdade, e aquela habilidade física bem, como é que fala? Desenvolvida, né? E motivada, e aí a gente vê que, né, aptidão para isso, que para mim era fácil, né? Então eu já fazia, tanto eu vim do balé, do esporte, e aí eu já destacava que para mim era fácil, era rotina, né? Queimar aquela energia toda. E aí eu falei, não, gente, eu tenho que fazer educação física, né? Não tem. Eu não tive outra opção, inclusive. Eu tenho que aproveitar essa aptidão, essa vocação para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Claro. Aí já comecei a dar aulas, né, na academia. Nisso a minha mãe tinha encerrado as atividades na academia por questões, né, da vida dela particular e tal. Ela falou que ela não queria mais dar aula. Eu falei, então tá bom, então eu vou começar eu. Então eu já tinha aí meus 17 anos, né, 16, 17 anos. Aí que eu fui fazer educação física. Você aí já dava aula. Que legal. E eu já criava naquela época aquilo que eu achava que era legal, sabe? Ai, que legal. Eu já achava que assim, eu sentia no corpo o que me fazia bem, aquilo que me machucava de alguma forma, né? Porque não tinha técnica nenhuma, porque não existia. Então, desta forma, eu fui adequando a melhor aula que fazia bem pra mim. Gente, a Roberta é raiz. Ela criou raiz. Eu o criei algo que não existia. Algo que não existia para as mulheres. Eu digo que eu não sei se o Legal. fitness começou, né? Assim, na minha época, ou se eu que comecei com o fitness, né? Porque é assim, é uma simbiose. E isso aqui em São Carlos, né? Tudo aqui em São Carlos. Eu nasci Carlos. aqui em São Carlos, né? Eu sou de uma família, né? Hoje já nem tem mais isso, mas tradicional da aqui. cidade, Meu pai, ele era político, vereador, advogado, né? Minha mãe trabalhava, muito conhecido,
Então, tudo aqui. Nunca saí de São Carlos. a não Roberto, ser- uma curiosidade, Sim, assim, as alunas dessa época eram, assim, mulheres que já tinham filhos, que cuidavam mais da casa, que era ali, tinha uma situação... Quem eram as alunas isso, nessa tinha um época? público geral, né? Aham. Tínhamos nós, né, jovens adultas, né, saindo Sim. da adolescência, e tinham as mulheres, né, Porque, com assim, a eu falo que- característica Pode de terminar. casadas, com Sim. filhos, com uma idade mais avançada. Então era um mix. Era Porque um assim, mix. eu pergunto que às vezes pode ser que tinha até uma rejeição, assim, de marido, só fala, mas nossa, vai fazer ginástica, vai fazer, Não, né? não existia isso. Algo assim, mais machista, Não, assim, nesse não. sentido. Não. Nesse não. seu público. Nesse seu Inclusive, público. não tinha essa história de academia de mulher, era misto, né? Eu tô Aham. falando com vocês aqui, mas iam homens e mulheres. Tinha homens também. Os olha maridos lá, que iam legal. junto, Aham. né? Bom, aí o tempo foi passando. Entrei na faculdade de educação física e eu queria minha academia. Falei, ai, gente, agora eu quero minha academia, né? Eu fui coordenadora de várias academias aqui, importantes na época. Inclusive, eu fui para Campinas. Logo que eu me formei, um dos meus primeiros empregos, né, de CLT, que a gente fala hoje, foi de coordenadora de uma academia super grande em Campinas. Que legal. Eu fui lá, deixei meu currículo, aí a gente já tá falando de 92, por aí, né? 92, 93, que eu tinha acabado de sair da faculdade. E na hora que eu entreguei meu currículo, e eles estavam desesperados para alguém especializado, porque não existia. Porque não O tinha. educador Não tinha físico, um né? educador físico que tivesse uma especialidade mais focada no fitness. E paralelo a tudo isso que eu tô falando, né, da modalidade que eu fui criando, obviamente que eu fui fazendo cursos extracurriculares, né? Os primeiros congressos de fitness eu estava participando, né? O ENAF, Que legal. principalmente o ENAF, que eu gosto muito, inclusive eu vou até hoje eu sou a dinossauro do evento. O ENAF é um evento é um que evento, tem é um o quê? encontro nacional, É nacional. encontro nacional de atividade física. Ele pega toda a América Latina. Olha E é só. voltado para professores? Só para professores, professores e alunos, né? Alunos, e alunos. alunos. Tem que ter o CREF, tem que ser professor de educação física. Então, ou quem está iniciando na faculdade, Alunos ou da educação física. é um curso, é um congresso, né? Onde você vai profissionalizando tecnicamente toda a parte fisiológica, de anatomia, de cinesiologia, aplicação de prescrição de treinamento. Então, hoje aí a gente já está num grau avançado, bem né? avançado de técnica. Mas Sim. quando eu comecei, não existia nada disso. Uhum. Enfim, fui para Campinas, desenvolvi, eles me contrataram como coordenadora professora, eu coloquei 400 pessoas dentro da academia em 2 meses. Olha só, a Eu tinha vocação- 23 anos, né? Eu Com tinha 23 23 anos. Aí, Gente, olha só, né? De onde Ah. nem tinha a modalidade desenvolvida, É. né? E ela conseguiu aí isso com 23 anos e a gente falando isso na década de 90. 90, no começo da década de 90, Uhum. né? Uhum. E aquilo foi foi um sinal muito forte para mim, porque eu fazia tudo com facilidade, né? Não tinha dificuldade, né, para aplicar a aula. E a gente está falando do início Ela era do uma empreendedora fitness. nata ali. Era o Empreendedora. início do fitness. Tô falando assim ainda da parte técnica, né? Então, assim, eram poucos professores que sabiam dar aula. Tinha muita coisa inadequada, porque não tinha estudo, né? A ciência ainda não estava avançando sobre adequação de angulação de treinamento, o que seria adequado, o que não seria adequado para a saúde, para a condição anatômica do corpo, fisiológica, os problemas, né, de saúde. Então não estava vinculado ainda, né? Wellness, que é a condição de qualidade de vida, com atividade física. Não existia Não isso. existia. Então a gente jogava o exercício e era Deus dará, Uhum. né? Com o passar do tempo, eu fui percebendo aquilo que lesionava e aquilo que não lesionava, porque eu tive muita lesão. Aham. Então, como é que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo no meu próprio corpo, aquilo que eu percebia que estimulava para o positivo e aquilo que estimulava para o negativo, né? E estimular para o negativo a lesão, é dor, Claro. é inflamação. Sim. Então, eu fui ajustando. Aí, logo em seguida, eu falei, não, aí falei com meu pai, lógico, né? Falei, pai, não quero mais trabalhar para ninguém, tá? Eu quero montar
o meu espaço, e a gente tá falando já de 95, né? Eu falei, quero montar o meu espaço e eu preciso desenvolver tudo aquilo que tá dentro de mim, né? Sim. Da minha coerência. A gente pode falar do expertise, né? Inteligência, que todo mundo tem, eu não tenho mais do que ninguém, Sim. é aquilo que foi estimulado lá na infância, né? Isso, é a parte ambiental. Ambiental, que favorece. E ele falou, não, tudo bem. Como foi uma fase muito difícil economicamente e politicamente do Brasil, que a gente está falando do começo da década de 90, e quem passou por isso vai lembrar que quando o Collor, né, o presidente Collor tomou todo o dinheiro da poupança de todo mundo, então assim, a gente estava numa situação econômica muito delicada. Ele falava, Rô, não vou conseguir abrir um espaço para você agora, né? E Beta, né? Ele me chamava de Beta. Beta, meu pai faleceu, vai fazer 2 anos. E ele falava, Beta, não vai dar pra gente construir uma coisa grande, porque o dinheiro tá retido. Então, vamos fazer o seguinte, como é emergência, e eu ali, né? Eu na adrenalina, porque o que me move adrenalina, né? Toda cortisol. Né? Não, mas eu quero agora. Eu falei, mas agora não. Vai agora. Ele falou, então, vamos fazer o seguinte, como a gente... Como a gente tem a nossa residência num lugar central, né, numa região adequada para estar iniciando um comércio, que na época não existia nada, ali era absolutamente residencial, onde eu tenho a Fit Mulher hoje, né, aliás, sempre foi. Ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente tem um espaço grande de jardim. Então, e com toda essa situação, né, complicada da parte econômica do Brasil, meu pai falou assim, olha, como a gente mora num lugar central, que é adequado, né, na época, adequado para iniciar um estabelecimento comercial, vamos fazer o seguinte, vamos transformar o nosso jardim, que tinha um jardim grande na casa, vamos fazer uma sala de ginástica, e você começa a dar aula lá, por enquanto. Aí depois a gente remodula isso se der certo, porque nem sabia se ia dar certo ou não, né? Isso foi na frente da casa, então, na do teu frente pai. da minha casa, na Olha casa lá só, dos meus pais. Isso. E foi isso que ele fez, né? Que ele conseguiu fazer. A gente, no lugar do jardim, transformou num salão, né? E isso foi de... Já tava maravilhoso pra você também. Filho, nossa, imagina, uma sala só minha, cheia de espelho, né? Sim. Deixei uma sala bem bonita, adequada, piso adequado. Aí eu comprei os halteres, né? Porque daí já tava na onda do começo do fitness, né? Já tava tudo começando, porque daí veio meio com força, né? Sim. Veio com força, o mercado ele abriu para isso, né? E... aí eu abri a academia, eu fundei ela dia 4 de setembro de 1995, eu tinha 24 anos. No primeiro dia eu fiz 80 matrículas. Gente, quando não adianta, uniu expertise com paixão, tá aí o resultado, né? E a vocação, né? Exato. Isso, e aí foi, né? Expandiu. Aí não quis sair de lá porque... o estabelecimento estava muito bem sedimentado, aí eu comecei a fazer propaganda, eu falei, agora, ótima localização. Sim. Aí nós acabamos saindo de lá, né, como residência, e virou a empresa inteira. Lógico que eu fui readequando, né, quem tá lá faz 30 anos sabe, foram grandes obras, eu fui adaptando, né, sala, isso, né? Fui construindo, né? Foi uma construção, na verdade. Roberta, desde este começo de 4 de setembro de 95, já era só para mulheres. Então, aí, o que aconteceu? Veio realmente, eu falei, gente, como eu dava aula, né? Dei aula em alguns lugares, eu sentia que a mulherada ficava meio incomodada com o público masculino, no sentido de privacidade. Sim. Somente privacidade. Sim. Ai, Rô, tá aparecendo, né? Meu sutiã. Bom, aqui a gente pode falar, sim, né? Ai, isso. não quero que apareça a calcinha. Ai, porque eu tenho que vir mais maquiada, porque eu não quero vir de qualquer jeito. Então, eu ouvia muito isso, né? Ai, porque eu preciso de uma roupa mais adequada. Eu falei, gente, esse negócio incomoda, né? Isso mesmo. Eu falei, quer saber? Eu falei, eu vou montar a sala de ginástica. Como só tinha ginástica, então eu tava ali num ambiente bem propício para personalização e privacidade, né? Falei, olha, no começo eu vou montar só para mulher. Vamos ver o que vai acontecer,
né? E deu super E aí você foi certo. Na fazendo- hora que eu coloquei academia para mulheres, por isso que teve esse esse número de número. adesão enorme, porque era uma coisa que não existia. E na verdade foi assim, foi muito ousado, né? Pra época. Porque sim. ser pioneiro de algo te coloca à frente de Isso, desafios, e né, você Roberta? também, você equaliza e você já exclui Uma parcela. uma parcela do sim, mercado, sim. né? E que tava tudo acontecendo naquela época. E foi muito ousado, né? Tanto Eu é achei que também. hoje Muita hoje ousadia, quem foi. trabalha, né, com marketing, com mídia, fala, né, falou, Rô, você foi muito ousada. Foi. Mas nada que porque a aí gente faça. Você já selecionou o público, Já selecionou, né? Já E fechou hoje, nicho, né? Então, e que hoje isso funciona muito bem. muito Porque bem. como o mercado ele tá aberto para tudo, né, gente? Sim. Todos os setores. Você trabalhar com nichos é o que faz a diferença, É. né? E aí você exclusividade. A especializa exclusividade naquilo hoje, né, nesse mundo que está totalmente globalizado, né, que tem tudo, para todo mundo. Então então a minha sacada de marketing lá atrás, né, na verdade é a percepção. Ela Foi reverbera, muito, né? Ela reverbera até hoje. Sim. E aí o tempo passou, aí você imagina ter 30 anos de empresa, né? Aquilo foi mais do que uma universidade com mestrado, doutorado, É isso pós-doc. Crescendo. Já tá. Eu falo que foi a minha maior fonte de aprendizado, né? Depois da família, né? Que eu acho que a família é a sim. primeira. Foi minha segunda maior fonte de aprendizado em lidar com o ser humano, em lidar com as questões desafiadoras. Eu não gosto de falar de problema, não gosto de falar Sim. problema. A gente não tem problema. A gente tem fase de desafiadora. Uhum. Então, passar pelos desafios realmente foi me moldando de uma forma mais, eu digo, adequada para resolver as questões. E hoje, obviamente, fica bem mais tranquilo. Né? Sim. Depois da pandemia, que foi o boom, né, do pandemia. grande aprendizado, foi um desafio que eu não sabia se ia continuar, se não ia. sim, se os alunos continuam, Mas eu consegui né, segurar indo. bem. Sim. Ô, Roberto, e falando do negócio em si mesmo, como que você fazia toda a parte do seu planejamento, assim, digamos, de aula, financeiro, que aí foi aumentando os alunos? Isso, eu cheguei numa fase que a academia chegou a ter muita gente. Eu trabalhava de 7 da manhã até as 9 da noite. Tinha uma equipe razoavelmente grande. Aí você foi vendo a necessidade de Fui contratar colocar a professores, necessidade. né? Sim. Aí a questão foi crescendo, né? Crescendo, Conforme a empresa foi crescendo, né? A empresa, ela foi necessitando de outros De colocar, profissionais. sim. Mas é lógico que tinha um planejamento, mas eu sempre à frente da parte técnica, tá? Tá. E eu gosto muito de aula. Para mim, eu gosto da criação de fazer o diferente todo dia. Então, aquilo que eu estava falando, inclusive essa semana para as alunas, eu falei, gente, porque eu tô com outro projeto, né? Depois, se vocês quiserem saber, a gente pode falar a gente agora quer sobre saber, isso. a gente já quer saber tudo. Porque não dá para ficar parado, tem que andar. Tem que né? andar. Eu falava, gente, o professor, né, o educador físico, se ele se não tiver implantado dentro dele, da sua essência, as questões não somente técnicas, mas como comportamento, Cuidado, não adianta, porque não vai vingar, Sim. tá? Então, essa é uma questão, assim, que pegou muito pesado dentro da empresa, é lidar com pessoas, que eu acho que não é só na academia, né? Hoje está sendo, principalmente agora, um desafio maior em todos os setores. Sim. Aí você tinha que ter esse olhar, assim, tinha que ter um olhar mais apurado pra ver. Esse foi, assim, um dos maiores desafios. Eu acho que uma informação importante que você poderia nos trazer, Roberta, é a questão de você ser pioneira de um negócio, desde lá de trás, se inspirando até na tua mãe, de criar métodos, de criar aulas próprias, né? Depois você teve a formação acadêmica, mas continuou tendo, né, as tuas ideias. E aí você vem e contrata professores, que vêm talvez com costumes de outras academias, hábitos da própria faculdade. Como que você fazia, por exemplo, com a tua equipe, para ter que o negócio tivesse a tua cara? Falar, ó, é desse jeito, agora eu contratei você, vem com um costume aqui, um hábito lá. Como que você... Moldava, não sei se a gente... né? Exato, moldava essa equipe do teu jeito. Você dava treinamento, você entrava com reuniões de planejamento ou não eram essas Era formas? super planejado, tá?
Tinha as reuniões de planejamento, principalmente no início do ano, onde a gente adequava as funções, tá? Certo. Em questão a parte técnica, eu sempre extraí o melhor do profissional. Então, mesmo porque eu precisei aprender com ele também, né? Ótimo. Sair só da minha zona de conforto Sim, técnico. e Então, aprendendo, né? e aprendendo outras modalidades, mesmo porque no ano, né, na fase dos anos 2000, vieram outras modalidades que eu também estava precisando de ajuda, que eu não conseguia aplicar sozinha. Então, eu deixava pro próprio profissional, né, para a própria profissional, que sempre foram mulheres, aplicarem o método delas. Sim. Então, assim, dentro da proposta técnica da Fit Mulher, que era o wellness, né, qualidade de vida, e lesão mínima. Não pode falar zero, porque isso é impossível. Mas lesão mínima, desde que tivesse adequado com a proposta da empresa de lesão mínima, de aplicação de atividades adequadas, aí eu extraí o melhor de cada profissional. Porque as pessoas, elas têm, né? Assim como eu, todo mundo tem habilidades. E as habilidades são diferentes. A inteligência nós temos, mas cada uma puxa, né? Então você unia o que eles conheciam, com o que você conhece, isso, né? E vendo o que era melhor para a aula, né? Estimular o outro, fazer o melhor dele, isso eu acho que é o que há de mais sagrado, né? Pelo próprio profissional. E eu acho também interessante. Você extrai a habilidade dele, né? Eu acho justo e é uma forma de crescer também. De crescer, não é cresce porque todo é uma mundo equipe. junto. Exato. Isso. Uma coisa que eu acho muito relevante você nos trazer é que você trouxe o exercício, o mover o corpo, né, como uma paixão lá de trás. Era algo que te fazia bem desde a infância. Então, como que a gente equilibra algo que nos faz bem, é a nossa paixão, mas também é o nosso negócio, né? Porque vamos entender melhor. Talvez naquela época era um hobby teu, algo que você fazia para se distrair. Hoje é o teu trabalho, né? Como que um hobby e um trabalho eles conseguem se equilibrar aí? Então, eu sempre falo uma coisa, você pegou numa fase, num termo legal. Eu sempre falo que eu ferrei com o meu hobby. Esse não é o que eu pensei. Ferrei com o meu hobby, né? Porque na hora que eu tô afim de fazer exercício físico, pra mim, eu tô cansada. Tá cansada Já tô cansada. Eu gente. falei, ai, gente, eu não aguento. Ainda mais agora, nos meus 55 anos, né? Que eu gosto de falar a minha idade. Bom, fica mais fácil porque o hobby é aquilo que você já identifica como muito próximo, dentro de você, né? Faz parte da sua essência. Então, aquilo que a gente gosta de fazer é fácil. É fácil. O difícil é aquilo que a gente não gosta de fazer. E então, eu uni o hobby. Já vai sendo assim mais confortável, digamos assim, né? Fica né? confortável e mais seguro. E mais seguro. E mais seguro. A diferença é que eu tenho que estar lidando com um hobby por 9 horas por dia. Mas é super prazeroso, tá? Eu acho que, na minha opinião, quem consegue unir um hobby, aquilo que vai te trazer um futuro sucesso, uma parte de financeira adequada, que vai te colocar em evidência como empresa, eu acho que tem que usar sim. Tá maravilhoso. Sem dúvida. Já é sucesso. Já é sucesso. Mas hoje você tem outro hobby pra então parear aí com esse hobby que foi? Eu tenho vários hobbies. Que delícia. Tá bom. Eu sou uma apaixonada pela vida, né? Eu acho que essa é a principal questão de tudo isso que a gente tá conversando. Porque o sucesso, ele não é só aquilo que a gente vende, né? Não é aquilo que a gente faz. Sim. O sucesso é quem somos. Se você não tiver alinhada com a sua essência, com seus valores, sabe, com o seu caráter, você não consegue entregar. Então você tem que estar muito alinhado com a verdade. Né? Coisa que hoje em dia tá meio complicado, né? Você tem que estar alinhado com seus valores, você tem que estar alinhado com aquilo que você acredita que é bom, tá? Você tem que estar alinhado com aquilo que deu certo. O que deu certo? A vida. A vida é o que a gente tem de mais certo, né? O resto é consequência dela, né? As escolhas,
as nossas decisões, se a gente não tiver convicto de quem nós somos como seres humanos, a gente não consegue entregar e colocar uma empresa no trilho de uma forma adequada. Então, é tudo maravilhoso. O empreendedorismo feminino, ele veio com força, ele é maravilhoso, graças a Deus. Sim. Mas enquanto nós não nos olharmos como mulheres, Sim. absolutas em suas essências, né, como seres humanos, você não consegue entregar. E que a gente tem também as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? Total, Então, seres humanos. Seres porque humanos. aí a gente tenta, eu vou fazer tudo, eu vou, né? Mas calma, a gente também é ser humano e precisa do nosso tempo, do né? nosso tempo, e o Sim. que eu digo mais, de autoconhecimento. Uhum. Tá? Isso que a empresa foi me mostrando ao Ao passar longo dos das anos. décadas. Porque foi aquilo que eu falei, foi um dos maiores aprendizados que eu tive e tenho na vida. Tá? É que eu só consigo levar o outro até onde eu fui. Sim. Uhum. Então, se eu não tenho uma consciência mais adequada das minhas propostas, daquilo que faz bem para mim primeiro, eu não posso entregar o que é bom para o outro. Realmente já fica difícil, né? Então, elevar a consciência na questão de um autoconhecimento mais profundo, saber quais são as suas limitações, aquilo que me aflige, né? Uhum. Aquilo de que me amedronta, né? O para que as coisas acontecem. Eu não consigo desenvolver um trabalho que consiga equilibrar a pessoa física com a pessoa jurídica. E a pessoa física e a jurídica, elas se unem num ponto, numa tríade, tá? Que vai te levar ao sucesso ou não. Exato. Então, o CPF estando bem, o CNPJ possivelmente vai ter um sucesso. Tá? O Exatamente. CPF adequado, né? No sentido da Ele só faz persona. sentido, No sentido da persona. A empresa só vai fazer sentido se exatamente. você tiver uma adequação do seu comportamento intrapessoal. Você tem que estar bem com você. Tá? Por isso que eu falo, às vezes, né, que eu tenho lá as redes sociais, eu coloco o empreendedorismo é consciência, tá? O movimento dele, ele tá totalmente interligado com aquilo que pensamos, agimos e sentimos. Sim. Tá? Eu acho tão importante você trazer isso, Roberta, porque eu acho que até o teu espaço favorece para que os CPFs da vida estejam bem, né? Para essas mulheres que trabalham, estão fora, usarem do teu espaço, que é uma academia só para mulheres, para se identificar, para se sentir livre, para ser uma mulher de verdade. Eu vejo muito que, infelizmente, muitos espaços de academia, eles acabam se tornando um espaço de competitividade, né? Espaços de muita comparação. Isso a gente já tá cheio nas redes sociais, né? Sim, Aí sim. você vai para um lugar para relaxar no quesito de estar aí ligado com o teu corpo, né? Se desafiar Sim. com o teu próprio corpo. Aí fica olhando aquele, ai, que roupa que eu vou, meu Deus do céu, vou colocar Às vezes não tão preocupado nem com a saúde, é com a estética, somente, né? Ali por fora, né? E eu acho que o teu espaço, ele favorece muito a realidade. Mulheres de verdade, mulheres de diferentes idades, mulheres que se identificam, eu acho que rola muito histórias também, né? Eu acho que é um espaço que favorece muito a saúde da mulher, tanto física quanto emocional. E ali deve ter muitas né? amizades, né? Porque você falou que tem alunos de 30 anos ali, né? Então, Eu vejo a Fit Mulher hoje, né? Assim, com uma consciência mais elevada. Hoje eu sinto, né? Percebo a Fit Mulher como uma rede de apoio. Então foi algo que eu construí inconscientemente, tá? Agregando questões que vieram atraídas pelo físico, tá? E então, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. já virou como se fosse uma comunidade. É uma já comunidade ali, né? expressando aí as suas questões, e uma situação muito, muito incrível que acontece é que ali tem, sabe, é privativo, os assuntos que são comentados ali, eles não saem da academia. Então, já é uma comunidade, já então virou é um uma ponto família, de né? apoio, todo mundo que entra Sim. já é bem acolhido. Já sente isso. E uma situação também que eu sempre digo é que lá,
Antes eu trato, depois eu treino. Olha, né? Tá? Então a acaba diferença. ficando muito personificado o trabalho, né? Exclusivo. E já pegando esse gancho, eu tô lançando, ó, vocês são Ai, que delícia! Conta pra gente. Tá? Talvez é que assim, a pesquisa que eu fiz ainda não exista. Eu tô criando, a partir de agora, março, né? Que é o mês da mulher, a primeira academia boutique para mulheres. Gente, olha aí, mais uma exclusividade. Gente, já pode dar um spoiler, assim, como vem essa boutique? O que Então, seria? a boutique, Roupas junto? Não, boutique okay. no sentido da personificação, da exclusividade, do atendimento mais... Sentido da palavra. Sentido da palavra, boutique, né? Então, assim, a gente tem aquilo que você falou, aquelas coisas... né, masters, né, onde a pessoa, ela não tem a exclusividade de atendimento, então eu tô criando a boutique, né, a academia boutique para mulheres, onde o atendimento é exclusivo. Uau. Então, o meu produto, ele é exclusivo, coisa que já acontece. Coisa que já acontece. Já acontece. E aí já entra também nutricionista junto, algo assim? Isso, eu tenho as nutricionistas, né, que eu direciono. Tem todo um atendimento mais personalizado para aquilo que as alunas que estão entrando e as que estão lá na academia, eu já ofereço esse trabalho. Então, o que eu senti? Aí vem a percepção do empresário, né? Da empreendedora. Sim. O que eu tô sentindo no mercado? Que há necessidade de posicionamento. Porque o serviço eu já ofereço, só que ele tá solto. Se você colocar lá no Google academia, vai aparecer 200 milhões. E ele já existe de diversas formas. Né? Se você colocar academia boutique, só vai aparecer a Fit Mulher. E já é um projeto para março. É um projeto agora para março. Gente, então já tá assim quentinho, já vai sair do papel mesmo. Estou adequando todo o espaço novamente para ter mais ainda, Continua no mesmo, vai continuar no mesmo espaço. Sempre no mesmo espaço, porque não dá para ficar mudando a academia de lugar, né? É meio pesado. Tem os equipamentos de musculação, tem toda a sala espelhada, então sempre ali na Rua Padre Teixeira, né? No maravilhoso Jardim do Papaya. Mas agora expandiu. Eu quero falar aqui, ó, pro Oliva Gastronomia, que eu tenho um espaço café na academia. Olha isso! Se eles quiserem fazer uma parceria, a gente já coloca aqui todo o movimento de empreendedorismo para fazer parcerias. Muito legal. Muito bom. Fica aí meu convite, tô lá com espaço aberto para Olha aí, Oliva! Que honra! Roberta, nossa, a gente tá muito feliz de saber, né, já antemão, esse sucesso que a gente já sabe que vai ser, com certeza, e ainda mais assim, né, que também vai ser uma coisa pioneira. Exato. Porque agora não vem tem com mais maturidade, isso. Vem com uma certa elegância, um certo requinte, porque a gente merece. Claro. Já tem um olhar agora todo assim, calejado, digamos assim, já passou por tudo. Já passamos por tudo. E agora vamos ser elegante, requintado, porque assim, eu né? com 55, né? Que legal. Sei lá, de repente aí chegando no final de carreira, não sei, né? Eu já falei pro universo que ele que vai me mostrar. Mas assim, eu já com meus 55 anos e dou bastante aula ainda. Quem acha que eu não dou aula, eu dou bastante aula. E também... como é que e a empresa, né, fazendo 31, então eu já acho que, assim, eu percebo que a gente precisa de um movimento mais seletivo no sentido do acolhimento, né? Tem muitas festas, né, os jantares, então assim, tem muita coisa que acontece que lá. Exemplo de mulher, que exemplo de empreendedora, que aula que a gente teve hoje aqui, né? Então assim, ó, para vocês verem essa paixão que tem aí há mais de 30 anos, né? A Roberta fala muito bem, ela tem 55 anos e ela continua, né, vivendo todas as dificuldades, né, mas ela tá empreendendo novamente, inovando novamente, então assim, ela continua com esse sonho, com essa paixão, com essa garra. Então, gente, ó, não desiste jamais, né, Roberta, do seu negócio, né,
que as dificuldades a gente encontra, mas a gente encontra também alegrias, prosperidade, o positivo amizades, tem né? tem Que tá- delícia. tem que tá no Obrigada, lugar mais viu? alto da balança, Exatamente. né? Obrigada por você Eu que estar com a agradeço, gente aqui, desejo viu? sucesso para vocês também. Muito obrigada, Roberta. Muito grata Obrigada. pelo convite. A gratidão Muito é nossa. obrigada, Só Roberta. vamos, antes da gente finalizar, só passa o seu arroba lá do Isso. Instagram. Como que a gente encontra, Roberta? É bem conhecida, mas o pessoal vai querer encontrar você. Isso, é @Fit Mulher Academia e o @Roberta_Paino. Muito bem. Já entra lá para saber tudo sobre a boutique da mulher lá. É isso mesmo. Muito obrigada, Obrigada, Roberta. Uma Roberta. honra. Empreenda Mulher tá com as portas abertas para você sempre que quiser retornar, Muito viu? obrigada. Até Espero mais. vocês lá. hein? Ah, Com com certeza. É isso Vamos mesmo. sim, com certeza. Gente, continuamos aqui então, porque nós vamos ouvir a nossa colunista agora, a Vanessa Guzzi. Ela é mentora financeira, ela é gestora, ela dá uma aula pra gente e nós vamos ouvir a coluna dela. E ela vai agora, todo mês, ela vai ter um espaço, né, onde ela vai falar sobre um assunto aí da parte financeira. Então aí vocês continuam ligados no Empreenda Mulher para vocês ouvirem, né, tudo que ela tem para trazer, para nos ensinar, porque ela sabe muito, né? É Muito, uma aula que ela gente. dá pra gente. Fica Então, com a coluna aí. Fica com a É isso. coluna. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vanessa Guzzi, eu sou economista e gestora financeira de pequenas e médias empresas e eu quero agradecer ao canal Mova-se Empreendedor e o programa Empreenda Mulher, porque a partir de agora eu serei colunista oficial e mensal aqui desse canal. E quero falar com você, empreendedor. Você sempre busca ter um faturamento maior mensal. E essa busca, ela está muito dentro da busca também da saúde financeira. E eu entendo isso e quero te dizer que é absolutamente legítimo. Mas preciso trazer um aprofundamento para o teu conhecimento sobre saúde e gestão financeira. Onde já quero trazer a premissa da gestão financeira empresarial, que é: faturamento é ego, lucro líquido é sanidade e caixa é rei. E traduzindo isso em pormenores, significa o quê? Que faturar, somente faturar, sem gestão financeira, não entendendo os indicadores, não entendendo se aquele faturamento, ele realmente traz um lucro para a sua empresa, significa que faturamento é apenas ego. E aí, imagine a seguinte situação, empreendedor: você tem ali alguns produtos que você vende muito e que corroboram para grande parte do seu faturamento. Você já parou para perceber que este produto ou esse serviço, ele pode ter uma margem muito pequena ou uma margem negativa? E dentro desse cenário, vender muito deste produto ou serviço significa faturar sem lucro? Então entenda, o faturamento ele é sim necessário e é uma preocupação e uma busca legítima, porém o faturamento sem indicadores, sem direcionamento, ele apenas é ego. E traduzindo aqui também sobre lucro líquido. O lucro líquido ele é essencial para a vida da empresa, para a saúde financeira da empresa. Por quê? O lucro líquido, deste lucro líquido, eu consigo construir uma reserva financeira da empresa para imprevistos, para possíveis demissões, reserva essa que pode e blinda a empresa de qualquer intempérie que pode acontecer. Uma segunda parte do lucro líquido ele é direcionada para o caixa da empresa. Lembra que eu falei que o caixa é rei? Pois é, construir um caixa para a empresa é essencial. E é baseado em que referência, em que indicador a construção desse caixa? Empreendedor, empresário, você precisa se atentar à seguinte premissa: você precisa ter um caixa para a sua empresa de pelo menos 90 dias que cubra suas despesas fixas.
Porque se acontecer uma nova pandemia, se um meteoro cair aqui na Terra, enfim, qualquer imprevisto que acontecer, você tem 90 dias de caixa que vai cobrir todas essas despesas fixas. Isso é essencial para longevidade, vitalidade e sustentabilidade da tua empresa. Por isso que eu trago sempre essa premissa da gestão financeira, onde o faturamento é ego, o lucro líquido é sanidade e o caixa é rei. E algumas estratégias para que você consiga ter mais clareza e mais direcionamento para construir um caixa para a tua empresa. Primeira coisa, aumente a sua receita. Temos uma diferença expressiva entre faturamento e receita, que é o quê? O faturamento é a venda do serviço ou a venda do produto. E não necessariamente você vai receber o dinheiro todo naquele mês. Por exemplo, você pode ter vendido um produto em 3, 4 vezes no cartão. A receita ela ainda não entrou. Você faturou, porém não recebeu. Então, a primeira grande diferença que eu preciso trazer para você é que faturamento é uma coisa, receita é outra. Então, busque sim aumentar o faturamento, mas uma estratégia muito importante que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: procure trazer o pagamento da venda de serviços e produtos mais perto do à vista e procure pagar os insumos, os fornecedores com uma elasticidade, um prazo cada vez maior. Por quê? Quando você paga o teu fornecedor mais lá na frente e você recebe do teu cliente mais antecipadamente, o hiato que fica no seu caixa, ou seja, aquele espaço entre o pagamento da matéria-prima e o recebimento do teu cliente, ele vai ser menor. Ou seja, você vai ter que ter um valor monetário no seu caixa menor. Isso já é uma grande estratégia. Segunda grande estratégia que eu preciso trazer para você: foque em receita e não em faturamento. Foque em receita, porque a receita é o valor, é o dinheiro que vai custear o teu custo operacional e dessa receita você vai tirar o lucro líquido. Para aumentar a receita, você obviamente vai buscar estratégias de venda, mas também, empresário, olhe para a precificação dos seus produtos. Lembra que eu falei anteriormente que você pode estar vendendo muito de um produto, mas esse produto pode estar com uma margem muito pequena ou margem negativa? Ou seja, quanto mais você vende, mais você se afunda? Então, invista em olhar para a precificação dos seus produtos. Você fazendo essas duas estratégias, pode ter certeza que você já vai ter um bom caminho, você estará no caminho certo para uma gestão financeira sustentável, uma gestão financeira que vai gerar caixa na tua empresa, de que vai ter saúde financeira. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu te espero no mês que vem. Até lá! Que coluna maravilhosa da doutora Vanessa Guzzi. Gente, espero que vocês tenham aprendido muito aí. Fica sempre ligado para ouvir, porque toda quarta-feira vocês sabem que a gente recebe aqui na nossa mesa mulheres empreendedoras que trazem as suas histórias, a sua realidade e traz com a alma e traz com força, com garra para nos ensinar a também aí seguir nesse mundo do empreendedorismo. Então, né, Thali? Então vamos finalizar mesmo. Aqui. Tivemos uma história maravilhosa com a Roberta Paino, proprietária da Fit Mulher, e também com a colunista, a nossa nova colunista, Vanessa Guzzi, gente. E para finalizar, quem nos deixa também, Oliva Gastronomia, né, Andresa? Exatamente. O nosso patrocinador oficial, vale a pena conhecer. E também Trion Marketing e Propaganda, que está por trás de todo esse programa maravilhoso e que também, gente, pode fazer o marketing da tua empresa. Empreenda Mulher fica por aqui, mas quarta-feira que vem, às 18 horas, a gente está de volta. Até mais, viu? Até mais, mova-se com a gente.